Boa tarde, meu nome é professor Elson Guerra e eu vou falar um pouquinho sobre o nosso preparatório para o SAEB, né? Estava programado algumas aulas hoje, mas devido a problemas de internet foram suspensas. Então, eu achei melhor gravar um vídeo para que você que está interessado em saber como será essa prova tenha um aproveitamento melhor. Então, o que é que eu fiz, gente? Eu já resolvi a questão e vou fazer só um comentário sobre a resolução. Dessa forma, o vídeo fica mais rápido e eu consigo expor aqui tudo o que eu pretendo. Eu separei para vocês 15 questões. Aqui do lado tem um indicativo do nível de cada questão, né? E na verdade esse nível ele é bem flexível para aquele aluno que está trabalhando direitinho todo dia, pode até não concordar com essa pontuação que eu coloquei, de médio, de difícil, de fácil, porque para quem está estudando não tem dificuldade, né? Então vamos lá, vamos começar a comentar aqui as questões. A primeira questão ela diz assim, eu vou ler a questão, vou tentar explicar como é que vocês vão fazer para resolver isso aqui, tá? Ó, sendo dada uma equação x2 mais bx mais c, aqui é uma equação, né, de segundo grau, conteúdo que a gente começa a ver lá no nono ano. E sabendo que 4 e menos 5 são raízes, 4 e menos 5 são as raízes, ele já fornece as raízes. Então nós temos que, o que ele quer aqui são os coeficientes ABC, né? E como é que eu vou resolver essa questão de informar os coeficientes se eu não tenho valor algum, né? Então eu vou lembrar de umas equações de um matemático chamado Girard, né? Essas equações são muito importantes. Girard, matemático francês, ele escreveu fórmulas que nos permitem resolver equações de grau 2 até qualquer grau. Então a gente usa muito a de grau 2 e a de grau 3 do Girard porque são metodologias bem eficientes, rápidas. Olha o que é que ele fez. Ele diz que a soma das raízes, que eu não conheço, é menos b sobre a, que faltou o a. Menos b sobre a, né? E me diz que o produto dessas raízes, que eu também não conheço, é c sobre a. O a eu tenho aqui, o a vale 1. Quando não tem nada aqui, nós sabemos que é 1. Mas eu nem tenho o valor de b e nem tenho o valor de c, né? Então, aplicando isso daqui, ó, o que é que eu chego a concluir? Ele disse que as raízes, uma delas é 4 e a outra é menos 5. Só um detalhe, você sabe que quando é a equação do segundo grau, esse número 2 aqui indica que você vai ter no máximo duas raízes. Você pode ter apenas uma, como pode não ter nenhuma. No caso aqui, eu vou ter as duas e ele já deu as duas, né? As duas raízes. O que ele não me deu foi os coeficientes b e c que ele está perguntando. Então, se eu somar essas duas raízes, eu vou ter menos o b sobre a. A primeira raiz é 4, somado com a segunda, que é menos 5, é igual a menos b sobre a. Como eu já tenho o valor de a, eu substituí aqui, o a vale 1. Então, eu fiquei com uma pequena equação de primeiro grau, onde a única incógnita é o b que eu procuro. Então, 4, eliminando o parênteses aqui, ó, jogo de sinais. Vamos lembrar aqui um rapidinho jogo de sinais, ó. Quando você somar números, multiplicar números que têm sinais iguais, isso é positivo. Quando você multiplicar números que têm sinais opostos, ó, isso é negativo. Isso aqui vale para multiplicar, isso aqui vale para dividir, isso aqui vale para eliminar parênteses. No caso aqui eu estou dividindo, tá vendo? Ó, o b sobre o a. E aqui nesse caso aqui eu estou eliminando parênteses. Então, para tirar o parênteses, vai ficar um sinal positivo e um negativo. Fica essa situação. Daí eu coloco um sinal de menos. Ó, eu coloco um sinal de menos para substituir esses dois. Ficou 4 menos 5. E menos b dividido por 1 é o menos b. 4 menos 5 dá menos 1. Aqui já é outra regra, é a regra da soma. Na regra da soma, só lembrando, se os sinais forem iguais assim, ó, você deve somar e repetir o sinal. Agora, se os sinais forem diferentes, tipo isso aqui, ó, você deve subtrair
e você vai colocar sinal do maior, tá? Ó, subtrair sinal do maior. Veja bem, essas regrinhas a gente tem que aprender, tem que decorar, não tem outro caminho. Para multiplicar é isso aqui, jogo de sinais, ó, jogo de sinais. E para somar ou subtrair, a regra da soma, que é essa outra regra. Só tem essas duas, não tem outras. Então, se você observar bem aqui, ó, eu estou somando. Eu tenho 4 e estou devendo 5. Eu costumo chamar o positivo de tenho. Tenho 4, estou devendo 5, fico devendo. O negativo eu chamo de devo. Devendo 1. Usando essa metodologia, eu aplico a regra da soma. Então, ficou menos 1 igual a menos b. Como eu não quero o valor de b negativo, eu quero o valor de b positivo, eu troco todos os sinais. E para fazer essa troca, basta multiplicar por menos 1. O 1 se torna positivo, o b se torna positivo e o b é igual a 1. Já matei a primeira questão aqui, ó. O b é igual a 1. Para achar o valor de c, eu vou usar essa relação do produto. O produto das duas raízes é c sobre a. Como eu conheço as raízes, ó, a primeira é 4 e a segunda é menos 5, multiplicando esses dois números vai ficar c sobre a. O a também foi fornecido, ó. O a foi dado, ó. O a, quando não tem nada aqui, é porque o a vale 1. Aí ficou c sobre 1. Quando você multiplica aqui, ó, 4 vezes menos 5, você está usando essa regra de cá, um positivo multiplicado por um negativo, ó. Vai dar um sinal de menos. Aí ficou menos aqui, ó. 4 vezes 5 é 20, o c é igual a 20, matou a questão. Então é uma questão que não vai 5 minutos. Quando a gente sabe o que fazer, é só isso. Memorizem essa formulinha, que vocês vão precisar dela. Essa é uma fórmula que nos permite achar os coeficientes se você conhecer as raízes, como é o caso desse exercício aqui. Fornecendo as raízes, você vai usar soma e produto, que é uma relação de Girardi. Nós vamos ver outras fórmulas dele aqui. Bom, para a segunda questão, depois eu vou compartilhar esse material para vocês, tá, gente? Para vocês reverem em casa com tranquilidade. A minha sugestão é que vocês façam e refaçam esses mesmos exercícios para praticar essa metodologia. Aqui também é tranquilo, ó, ele te dá uma equação do segundo grau, tá? Deixa eu identificar bem aqui. Ele te dá essa equação aqui que é do segundo grau. E ele diz o que? A forma fatorada. Essa palavra fatorada, o que significa? Significa que você vai transformar essa soma, esse polinômio soma, num produto. Ó, aqui, ó. Produto, ou seja, uma das partes da multiplicação. O primeiro fator e o segundo fator. Para mim resolver isso aí, existem muitas maneiras, né, gente? Você pode usar o teorema de Bhaskara, mas eu não aconselho. O teorema é muito longo. Então, a primeira coisa é usar a equação de Girardi quando ela se refere à equação de segundo grau. O que é que ele diz? Isso aqui também é chamado de teoria da soma e do produto. Ele diz que o método de Girardi é bem simples, né? Ele trabalha com soma e produto, tá? Aí como é que eu desenvolvo isso? Eu faço uma caixinha como essa, ó. Divido essa caixinha aqui ao meio. O que eu estou fazendo? Eu estou querendo encontrar as raízes desta equação sem usar o teorema de Bhaskara, que é muito longo, né? Então o que eu faço? Eu faço essa caixinha retangular, eu divido essa caixinha, né? Quem já estudou comigo já sabe usar esse método. E aí o que eu faço? Esse termo aqui, que é o B, ó, esse aqui é o termo B. Esse aqui é o termo A. E esse aqui é o termo C. Você pega o termo B e coloca ele aqui embaixo. Você inverte esse sinal. Se ele for negativo, você traz ele para positivo. Se ele fosse positivo, eu traria ele negativo. Sempre invertendo. Beleza. E aí? E aí você pega o A e multiplica pelo C, ó. Fazendo jogo de sinal e tudo. Multiplicou aqui, vai ficar 1 multiplicado por 24. Que dá 24 positivo. Por quê? Porque aqui é mais e aqui é mais. Mais e mais dá mais. Agora você vai fazer o seguinte: aqui em cima você vai pensar num número que multiplicado, vou até colocar um x aqui, ó, seja igual a 24. Esse número, quando somado ou subtraído, por isso que eu vou colocar um mais ou menos aqui, ó, ele tem que dar 10. Como eu quero que chegue em 24, eu começo do 24, ó. 24
multiplicado por quanto para dar igual a 1? Eu estou procurando um número que multiplicado por 24 seja 24, então tem que ser o número 1. Só que quando eu multiplico 24 por 1, realmente dá 24, mas somando ou subtraindo não é 10. Por isso que essa primeira alternativa não me serve. Agora eu vou tentar o número 2. Eu quero multiplicar um número pelo número 2 para chegar em 24 também. Qual é o número? Basta você pegar o 24 e dividir por 2, que é quanto? 12. Vamos fazer o teste, ó. 12 multiplicado por 2 dá o 24 que eu estava procurando. E se eu somar, não dá 10, mas subtraindo, ó, 12 tirando 2 é o próprio 10. Então eu vou tentar usar o 12, ó, vou até colocar aqui, ó, e vou tentar usar o 2. Esse sinal sempre fica no número que é maior. Como o 12 é maior, eu coloco um positivo ali. Para chegar em 10, eu tenho que subtrair. E a gente sabe que só subtrai quando os sinais são diferentes. Então, se lá é positivo, aqui obrigatoriamente é negativo. Ó, 12 tirando 2 dá o 10 que eu quero. Mas se eu multiplicar menos e mais é menos e aqui é mais. Então, esse número não serve. Não serve porque apesar de parecer que daria tudo certo, está dando errado com os sinais. Ó. Menos e mais não é mais. Sinais diferentes é menos. Então eu apago, esse aqui não vai servir. Eu achei que dava certo, eu cheguei a pensar que daria, mas não deu. Aí eu continuo, o 2 não deu certo, eu vou tentar pelo número 3. Qual é o número que eu vou multiplicar pelo número 3 para dar 24? 24 dividido por 3 é o número 8. Então vou tentar o 8 e o 3. Olha só, vou colocar de novo outro número aqui, o 8 e o 3. Esse sinal mais sempre fica no número que é maior. Como o 8 é maior, ele vem para cá. Ó. Bom, se eu somar 8 mais 3, não dá 10. 8 tirando 3 também não dá 10. Não dá certo. Só dá certo com a multiplicação. Esse número não é o número que eu estou querendo. Eu vou e apago. Bom, não deu certo com o 3, eu vou tentar com o 4. Aí o aluno fala, eu vou tentar isso até quando, gente? Até que dia? Até chegar em 12, que é a metade. Se até o 12 você não encontrar, você vai ter que usar outro método. Esse método do Girardi não funciona. Mas aconselho vocês trabalharem por Girardi, porque 90% ou mais que isso, você resolve com Girardi. Então agora eu vou tentar o 4. Qual é o número que eu vou multiplicar? É 24 dividido por 4 é 6. Quando eu coloco o 6 e o 4, esses dois números que vocês estão vendo aqui, ó. Quando eu coloco o 6 e o 4, eu consigo. Por quê? Esse sinal vai para o maior é 6. Para chegar em 10 eu preciso somar. A soma tem que ter sinais iguais. Então se aquele era mais, obrigatoriamente o de baixo tem que ser mais. Para fazer 6 mais 4 mais 10. Agora vamos multiplicar os sinais. Mais e mais é mais, deu certo. 4 vezes 6 é 24, perfeito. Acabei de resolver uma equação do segundo grau usando o método do Girardi. Bem mais rápido do que usando o método de Bhaskara. Mas ainda não terminou. A gente só termina quando, depois de calculado os valores, você pega o número que você encontrou, ó, e faz uma divisão pelo A. Quanto é o A? O A é 1. Gente, quando o A é 1, nem é necessário fazer essa conta, porque tudo que divide por 1 mantém o valor. O A é neutro na divisão. Ó, 6 dividido por 1 continua sendo 6. Então, se o A fosse diferente de 1, eu deveria fazer a conta. Mas eu coloquei aqui para que o aluno não esqueça que quando a gente acha que terminou, ainda tem que fazer a divisão da raiz que você encontrou pelo A. Quando o A é 1, dispensa-se esse cálculo. Conclusão, achei a primeira raiz, que dá 6 dividido por 1 é o próprio 6, 4 dividido por 1 é o próprio 4. Eu nem precisava dessa divisão por 1, porque o A aqui vale 1. Mas tem hora que o A vale 2, vale 3, vale qualquer coisa. Bom, encontrei as raízes. Agora o que é que eu faço? Eu pego a raiz que eu encontrei, no caso aqui o 6, ó, e igualo ao x. Porque o x agora, a raiz é o x, e o x é igual ao 6. Jogando o 6 para o primeiro membro, ele é negativo, ele é positivo e fica negativo. Aí a resposta fica aqui, ó, x menos 6 igual a 0. É uma forma de você escrever fatoradamente a primeira raiz.
E a segunda, x é igual a 4. Esse 4 aqui, ó. Jogo 4 para o primeiro membro, fica x menos 4 igual a 0. Por que igual a 0? Porque quando o 4 deixa esse lugar, aqui não fica nada. Então, se eu pegar essa raiz aqui, ó, que eu escolhi bem aqui, que é o x menos 4, ó, e multiplicar pelo x menos 6, eu vou ter como resposta essa equação aqui, ó. Então eu posso escrever essa equação dessa maneira. Essa maneira é chamada de forma fatorada simplesmente porque você substituiu essa soma num produto de dois fatores. A gente chama de fator cada uma das partes da multiplicação, ó. Aqui seria o primeiro fator, aqui o segundo fator. Então, gente, resolver por esse método é tranquilo. Aí o aluno fala, poxa, eu preciso resolver por esse método. Tem um método do Bhaskara que eu não vou falar agora, não temos tempo, mas que todo mundo conhece. Agora é um método longo, cansativo, trabalhoso, e quanto mais você escreve, maior a tua probabilidade de errar. Então eu aconselho trabalhar com esse método de Girardi, tá? Revejam esse vídeo direitinho, cada palavra que eu falei, e tentem fazer. Mesmo assim tiver dúvida, me procurem. Vamos para a questão número 3. É tudo rapidinho. Por isso que eu já deixei escrito, que é para ver se anda mais rápido ainda. Aqui nessa questão número 3, ó, também uma equação voltada para polinômio, só que é uma polinômio de que grau? Terceiro grau. Essa equação ela pode ser escrita assim, ó, uma equação do terceiro grau, e está completa. Por que a equação está completa? Porque, gente, para estar completa, ela tem que ter a quantidade de termos igual ao maior termo mais 1. Por exemplo, aqui no grau 3, tem que ter 4 termos. Se fosse de grau 2, tinha que ter 3 termos para estar completa. Tipo essa aqui, ó. Essa é de grau 2, ela tem um termo, 2, 3, está completa também. Tá? Então, equação completa vai ter sempre um termo a mais que o maior grau do polinômio. Ela é de terceiro grau, todo mundo sabe, porque o maior expoente da variável x é o número 3. Né? Aí ele diz que as raízes são essas três aqui, ó. O menos 1 é raiz, o 1 é raiz, o 2 é raiz. Dizer que é raiz significa que se eu trocar a letra x pelo menos 1, ou pelo 1, ou pelo 2, o resultado vai ser 0. Bom, ele me deu as raízes, me deu o polinômio e o que é que ele está me pedindo? A equação. Poxa, para mim encontrar essa equação, eu vou precisar do quê? Eu vou precisar do valor de A, ó. Eu vou precisar do valor de B, que eu não sei quanto vale, e vou precisar do valor de C, né? E o valor de D também, são as incógnitas que eu tenho. A única coisa que eu tenho são os valores das raízes. Aí eu escrevi aqui, na forma fatorada podemos escrever, tá mal escrito, mas essa é o que eu quero dizer, escrever uma equação assim. Então, quando vocês viram aqui, ó, viram na equação de cima, que eu escrevi esta equação na forma fatorada assim, ó. A raiz, ou melhor, a variável x ao lado da raiz e um produto disso, né? Aqui é a primeira raiz, aqui é a segunda raiz. Como aqui eu tenho 3 raízes, eu escrevo da mesma maneira que eu escrevi lá em cima. X menos A, x menos B, x menos C. Onde A, B e C são essas raízes. Aqui é a raiz A, aqui é a segunda raiz B e aqui é a terceira raiz C. Tá? Bom, se eu escrever tudo isso aqui, ó, montar essa equação, eu posso vir a encontrar a equação na sua forma polinomial. Aqui está na forma fatorada. Então, A, B, C são raízes da equação. Aí eu vou substituir x menos A. Está aqui, x menos o A. Quanto é o A? O A é menos 1. Aqui o A menos 1. Ó. Multiplicado por x menos B. Quanto é o B? O B é 1. Está aqui, x menos 1. Multiplicado por x menos C. Quanto é o C? O C é 2. Está aqui, x menos 2. Multipliquei isso aqui, tá? Bacaninho, rapidinho, não tem problema, né? Ó. Aqui você aplica a distributiva. Esse primeiro você multiplica por esse primeiro. Gente, lembra que tem que ter jogo de sinal, né? Sinais iguais vai dar positivo, sinais diferentes vai dar negativo. Multiplica o x pelo primeiro, multiplica o x pelo segundo. Multiplica o número 1 pelo primeiro, multiplica o número 1 pelo segundo, claro, usando sempre jogo de sinais. Ó, só esse aqui para vocês verem. X multiplicado por x é como se fosse x1 multiplicado por x1.
dá x2. Você soma o expoente e repete o x. X multiplicado por menos 1 dá menos x. 1 vezes x é 1x e 1 vezes menos 1 é menos 1. Aí repete esse, junta esses termos que são semelhantes e continua multiplicando. Esse por esse, depois pelo de trás. Esse por esse, depois pelo de trás. Quando você efetua tudo isso, você chega nesse polinômio. Isso aqui é a forma polinomial de uma equação que você acabou de demonstrar partindo das suas raízes. Então, se eu tiver as raízes, eu chego da equação. Se eu tiver a equação, eu posso chegar aqui onde? Nas raízes. Legal? Aí, só marcar a alternativa que vocês encontraram como verdadeira. Essa foi a questão número 3. Eu nem comentei, ó. Essa aqui ele chama de médio, tá? A número 2 ele chama de fácil. Fácil porque é muito batido isso aqui. Mais fácil ainda pelo método do Girardi do que pelo método do Bhaskara, que eu não fiz, porque ele é bem grande, não temos tempo agora. Em concursos, né, em provões, aconselho usar o método de Girardi. No 3 é uma questão de nível médio. Agora vamos para a questão número 4, que a gente ainda não comentou. A questão número 4, ela também é dita como fácil, ó, e ela usa o método do Girardi. O que é que ele está me trazendo aqui? Ele diz a soma das raízes desta equação. Poxa, realmente é fácil. Porque a soma das equações, segundo Girardi, ó, vai ser menos b sobre a. É uma equação de terceiro grau. Aqui já é a fórmula de Girardi para a equação de grau 3. Olha como é que ele escreve aqui. Eu coloquei as três relações, se bem que eu só vou usar a primeira, mas eu deixei aqui para servir de orientação para vocês. Se alguém me pede a soma das equações de terceiro grau, eu vou usar esse método de Girardi. Ó. A primeira raiz mais a segunda raiz mais a terceira raiz é igual a menos b sobre a. Se alguém me pede o produto, eu vou usar essa relação. Ó. x1 vezes x2, a raiz primeira vezes a raiz segunda, mais a raiz primeira vezes a raiz terceira, mais a segunda vezes a terceira é c sobre a. Aqui eu faço uma multiplicação entre todas as possibilidades de multiplicação entre as duas raízes. A primeira com a segunda, a primeira com a terceira e a segunda com a terceira, dá c sobre a. Né? E depois eu tenho que o produto das três raízes é menos d sobre a. Isso aqui tem três relações, porque ora pode pedir o b, ora pode pedir o c, ora pode pedir o d. Né? Então ele pediu a soma das raízes, eu vou somar. A primeira raiz mais a segunda raiz mais a terceira raiz é menos b sobre a. A primeira, a segunda e a terceira vai ser menos o b. Aí eu vou e olha aqui quem é o b, né? Ó, quem é o b? O b, gente, é o 7. Menos o b, que é menos 7, sobre a. Quem é o a? O a é 1, ó. Eu vou até escrever aqui. O a é quem está antes do x ao cubo. O b é quem está antes do x ao quadrado, ó, é menos 7, tá? Ele não quer saber qual é a primeira, nem a segunda, nem a terceira raiz. Ele só quer saber quanto é essa soma. Então, mesmo sem saber as raízes, eu estou dizendo para vocês que a soma vai dar quanto? Vai dar 7. Porque fica menos 7, sinais iguais dá mais. 7 dividido por 1 é o próprio 7. Resposta, tranquilamente, é essa questão bem aqui, ó. Deu 7, né? É fácil ou não é fácil? Claro que é fácil, né? Quando a gente conhece as relações certinho, não tem por onde, ó. Resposta correta é essa daí, tá bom? Essas outras relações eu coloquei, caso o aluno precise, né? Caso na prova de vocês venha comentar sobre produtos das raízes ou os termos b e c, enfim. São fórmulas que fazem parte dessa equação de Girardi para encontrar raízes de equações de terceiro grau. Bom, questão número 5. Aqui nós temos um quadrado, né, que foi dividido em retângulos e quadrados. Aqui está dizendo que o quadrado a seguir, o quadrado de nome é ABCD. Por que ABCD? Porque são os vértices, né? Esse é o vértice A, esse é o B, esse é o C, esse é o D. Ele foi dividido em dois quadrados, tá? E dois retângulos.
ele foi dividido em 2 quadrados e 2 retângulos. Então eu já tomei a liberdade de colocar aqui os valores, ó, das áreas de cada um deles. Essa figura aqui é um retângulo, essa que eu estou identificando, essa aqui é outro retângulo, né? E essa daqui, ó, é um quadrado, essa aqui é um quadrado. Eu tenho aqui alguns valores, né? Vamos ver logo o que ele está pedindo. Ele pede o polinômio que representa a área. Como é que eu calculo a área desse quadrado? Eu posso calcular de duas maneiras. Eu posso multiplicar esse lado por esse lado, só que eu não sei o tamanho dos lados. Então esse método não vai funcionar. Ou eu posso calcular a área de cada uma dessas figuras e juntar tudo, dá no mesmo. Bom, quanto é que vale desse ponto aqui, ó, que eu estou fazendo esse tracinho, até esse ponto, essa bolinha aqui, ó, quanto é que vale esse lado aqui? Aí aqui não tem nada indicado, mas eu vejo lá em cima que é 4A, ó, é a mesma distância. Então aqui é 4A. Quanto vale daqui para aqui? Nada indica, mas como ele está dizendo que é um quadrado, esse lado é 4A, obrigatoriamente esse aqui também tem que ser 4A, senão não seria um quadrado, né? Aí você multiplica 4A vezes 4A, o 4 pelo 4 dá o 16, o A vezes o A dá o A ao quadrado. Aqui é A1 com A1, A2. Resolvi a área do primeiro quadrado. Beleza. E desse quadrado aqui, quanto é que vale a área? Eu tenho que procurar informações, né? Ó, eu estou vendo que daqui para aqui é Y, então lá em cima também vai ser Y. E se essa figura azul é um quadrado, é porque esse lado aqui também é Y. Portanto, eu tenho Y vezes Y, eu tenho Y ao quadrado como sendo a área azul. Beleza? Bom, eu sei que daqui do ponto A até o ponto G, ó, esse lado bem aqui, ó, é 4A. Tá mostrando aqui, ó, que é 4A. Eu sei que do G até o F é Y, ó, esse lado aqui, ó, é Y. Então a área aqui vai ser 4A vezes Y é 4AY, tranquilo, né? Só falta esse, que é idêntico àquele. Olha, daqui até aqui é a mesma distância daqui lá de cima. Aqui não foi Y, então aqui embaixo também é Y. Na verdade já está indicado aqui. E desse ponto C até o ponto E aqui é igual àquele lado lá, é 4A. Então você tem 4A multiplicado por Y, você tem 4AY. Agora é só juntar todo mundo, né? E a gente, claro, vai juntar na forma geral. A forma geral é de maior expoente para o menor. Quem tem expoente maior é o 16A. Aí eu coloco 16A. Mais esses dois são semelhantes, tá vendo? Ó? Tem a mesma parte algébrica, termina com AY, termina com AY, então 4AY com 4AY dá 8AY. Você soma o 4 com o 4 e repete o AY. E por último o Y ao quadrado. Essa seria a minha resposta e, portanto, a resposta correta, ó, comparando com isso aqui, é a letra D. 16A ao quadrado, tá lá, mais 8AY tá aqui, mais y ao quadrado. Bem tranquilo, ele chamou isso de fácil, não foi? Foi. De fato é bem simples, é só somar, calcular separadamente as áreas e juntar todas elas. Essa é a número 5. Na número 6, deixa eu dar só uma olhadinha se está gravando direitinho, tá? Na número 6, essa aqui é a 5. Vamos ver aqui o que diz a número 6, né? Também uma questão interessante. Vocês estão percebendo que o nível das questões não são difíceis. No finalzinho vai ter algumas que são um pouquinho mais complicadas, mas nada que nos atrapalhe. Um engenheiro foi contratado para construir um tanque de concreto. Olha a minha sugestão, vocês leem com atenção e grifam aquilo que é importante, para não ficar lendo a mesma questão diversas vezes. Ó. Um engenheiro foi contratado para construir um tanque de concreto para a mistura de argila e água em uma indústria de cerâmica. Para isso, ele definiu as medidas do tanque como, ó, 3 medidas. Uma medida era x, onde é que ele colocou x? X foi a altura dele aqui, tá vendo? A outra medida foi x mais 1 e a outra medida foi 2x mais 1, tá? Então, vamos identificar essas medidas na caixa. Aqui é o x, ó. Aqui é a medida do x mais 1, é a largura da caixa. E aqui é o comprimento da caixa. Então você tem largura, você tem comprimento, você tem altura. Tem as 3 dimensões da caixa. E aí ele pede o que? O volume, gente. Ó, tranquilo.
O que é volume? O volume é o produto de todas as dimensões. É largura, comprimento e altura. Multiplica todo mundo. E aqui a ordem, você põe na ordem que você achar melhor. Eu fiz assim, volume é a altura x multiplicado pelo comprimento 2x mais 1 multiplicado pela largura x mais 1. A ordem aqui é você que resolve. Depois que você faz o cálculo, é que você coloca na forma geral. Primeiro o expoente que for maior. E aí como é que ficou isso aqui, ó? Você vai multiplicar x vezes 2x, é 2x ao quadrado. Na hora de multiplicar x por x, número por número. Aqui é x1, aqui é x1, virou x2. E repete o 2. Então ficou x multiplicado por 2x, repete o 2 e dá 2x ao quadrado. X multiplicado por 1 é x. Coloca dentro de um parênteses para multiplicar depois por x mais 1. Aqui eu não posso somar porque não são semelhantes. Esse aqui está ao quadrado, esse aqui não está ao quadrado. Somar só soma se for semelhante. Mas eu posso multiplicar esse por esse, que dá 2x ao quadrado vezes x, ó, x2 com x1, virou x3. E 2x ao quadrado multiplicado por 1 é 2x ao quadrado. Tudo que multiplica por 1, repete. X multiplicado por x é x ao quadrado, porque aqui é x1 com x1, somou todo mundo, x2. E x multiplicado por 1 é x. O que é que eu posso fazer aqui? Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor para vocês enxergarem. Ó. Eu posso... Esse aqui não tem ninguém parecido. Eu vou descer com ele para cá. Esse daqui é semelhante, os dois terminam com x ao quadrado. Você tem 2x ao quadrado com mais um x ao quadrado, você vai para 3x ao quadrado. E esse aqui repete, mais x. O volume foi algo que ele forneceu. Vamos ver onde ele fala aqui da quantidade de volume. Ó. Aqui embaixo. Nessas condições, a equação fornece o valor de x para que volume? Ele quer o valor de x, mas ele tem que dar o volume. E o volume ele diz que vale o quê? Vale 30. Por isso que no lugar de letra V eu coloco 30. Aí eu fiquei com essa equação aqui, ó. Fiquei com 30 é igual a 2x ao cubo mais 3x ao quadrado mais x. Joguei para lá, né? Inverti só. Mas não pode trocar de sinal, porque o 30 que estava sozinho continua sozinho. Agora eu trago o 30 para o primeiro membro. Como ele é positivo, ele vem negativo. A equação é essa daqui. Cheguei na equação que ele me pediu. Daí é só comparar a minha equação com as respostas que ele deu e destacar aquela que eu acho que é a minha. Então pode observar, ó, que deu isso aqui direitinho. Tranquilo. Se tiver que errar alguma coisa nessas multiplicações, vocês vão praticar isso. Dê uma treinada, refaço essa mesma atividade, passo a passo, ouvindo o que eu estou fazendo, deixa o celular ligado ali, vai olhando e vai fazendo, passo a passo, vendo, para, volta, vai de novo, até vocês conseguirem fazer sozinhos. É assim que a gente aprende. Então 6 questões já foram. Vamos para a 7ª. São 15, tá, gente? É rapidinho. Porque eu estou colocando questões de diferentes níveis, né? Tudo que pode acontecer. São as questões que a SAEB sugere que a gente faça. Então veja só. Aqui nós temos a utilização de uma regra que é conteúdo do 3º ano. A regra de Briot-Ruffini. O que é regra de Briot-Ruffini? Briot-Ruffini é uma técnica de efetuar divisões de polinômio. Quando você divide um polinômio por um binômio, você pode usar Briot-Ruffini, tá? Você só deve usar e só é possível se a divisão for por um binômio. Você sabe que isso aqui é um polinômio, porque quantos termos tem? 1, 2, 3, 4. Passou de 2 já é polinômio, né? Esse aqui é um binômio, porque é um polinômio de 2, ou melhor, passou de 2, não. Polinômios são expressões algébricas formadas por letras e números. Então tem polinômio de um termo, de 2, de 3, de 4. Esse aqui tem 4 termos. Quando tem 4 termos, é só polinômio. Se fosse 3 era trinômio, se fosse 2 era binômio, se fosse 1 seria monômio. Então quando você divide qualquer polinômio por binômio, você pode fazer pelo método de Briot-Ruffini. É muito melhor, é um método bem prático. Tem outro método? Tem, o método da chave. Mas como aqui eu não coloquei questões, também não vou lembrar dele. É um método um pouco mais longo, mais trabalhoso. Não é difícil, mas é mais trabalhoso. Vamos usar Briot-Ruffini. Ele quer saber
que resultado você obtém quando você divide, ó, ele pergunta qual é o resultado que você vai obter quando você dividir esse polinômio por este binômio. Se ele tivesse mandado eu dividir um polinômio por um trinômio, eu não poderia usar Breuer-Ruffini. Breuer-Ruffini só usa quando é binômio. Beleza, então o objetivo realmente é usar Breuer-Ruffini. Essas questões, gente, eles nunca procuram complicar, né? Porque isso aqui é só para fazer uma seleção de aluno por nível de conhecimento. Então, se você sabe usar Breuer-Ruffini, com certeza você já aprendeu o método da chave também. Então vamos lá, como é que eu divido? Olha, eu faço essa tabelinha, tá vendo essa tabela? Eu faço 3 linhas, a primeira linha, que é essa daqui, a segunda linha, que é essa, e a terceira linha, que é essa. Daí eu conto aqui quantos termos eu tenho. Olha, como ele é de grau 5, eu vou precisar de 6 espaços, 6. Aí eu tenho aqui, ó, o espaço 1, espaço 2, 3, 4, 5, 6. E esse que sobra aqui é para colocar o resto. Então você vai dividindo o polinômio, ó, grau 5, tá vendo? Expoente 5. Depois do 5 é a vez do 4. Como não tem o 4, deixa eu colocar o polinômio aqui em cima, ó. Ó, aqui seria o x à quinta. Não tem o x à 4. Aí eu coloco 0, x à quarta. Não tem o x a 3, 0, x ao cubo. Tem o x2? Tem 3, x ao quadrado. Tem o x1? Tem 2, x1. Tem o x0? X0 é aquele que não tem x. Tem 6. Agora aqui embaixo só coloca os coeficientes, que são os números que estão na frente. Ó. Quem está na frente do x à quinta? O número 1. Quem está na frente do x à quarta? O 0. Aqui, ó. Quem está na frente do x3? O 0, porque não tem x3 ali. Quem está na frente do x ao quadrado? O menos 3. Quem está na frente do x à primeira? O 2. Quem não tem x? O 6. Então aqui eu completo o polinômio todinho. Eu não tinha ele lá completo, mas os termos que faltam eu acrescento 0. Aí ficou assim. Bom, aqui eu identifico o maior grau. Eu estou dividindo por um polinômio de grau 5. Por que eu estou colocando isso? Porque quando a gente faz uma divisão, você perde um grau. Toda vez que você divide um polinômio, você reduz o polinômio que você tinha 1 grau. Se eu estou dividindo um de grau 5, a resposta vai ser um de grau 4. Tá? Bom, e quem eu coloco aqui embaixo? A raiz. Eu pego o binômio que era x mais 1, ó. X mais 1 eu igualo a 0, isolo o número 1, jogo o número 1 para lá e o x é menos 1. Então, menos 1 vai ser o número que eu vou usar para dividir esse polinômio gigantesco aqui. Aí eu faço assim, eu pego esse número 1 e desço para cá. Ó. E aí eu vou até deixar indicado aqui para vocês praticarem em casa. Eu acho que vocês já viram isso, mas eu vou fazer. Vocês vão pegar esse polinômio e multiplicar por esse. Ó. Quanto é 1 vezes menos 1? Dá menos 1. O resultado você coloca debaixo do número seguinte. Ó. Aí você soma 0 com menos 1, dá menos 1. Agora você vai fazer a mesma coisa com esse. Pega o menos 1 e multiplica por esse daqui, por menos 1. Quanto é menos 1 vezes menos 1? Dá mais 1. Aí vocês vêm e trazem ele para cá. Aí você soma 0 com 1 é 1. Aí você faz com esse. Ó. Você multiplica. Quanto é 1 vezes menos 1? É menos 1. Aí você vem e coloca aqui na frente. E aí você vai até o final. Aí você soma menos 3 com menos 1, dá menos 4. Você deve 3, você deve 1, você deve 4. Agora é a vez do 4. Multiplica, todo mundo vai ser multiplicado pelo menos 1. E aí o resultado você põe aqui na frente. Ó. Quanto é menos 4 multiplicado por menos 1? Dá mais 4. Quanto é 2 mais 4? Dá 6. Agora o por último é o 6. Ó. Você multiplica o 6 por menos 1, dá menos 6. Aí você coloca o menos 6 lá na frente. Quanto é 6 menos 6? 0. Nem sempre vai dar 0, né, gente? Aqui foi uma coincidência. Significa que o polinômio teve uma divisão exata. Sobrou o resto 0. Tá? Às vezes não sobra 0. Bom, esse aqui é o resto. O que é que ele quer? Ele quer o resto. Então ele só queria saber quanto é que ia sobrar aqui na ponta dessa fila aqui, ó. O resto é 0. Né? Eu fiz aqui algumas observações para servir para outros exercícios. Diz assim: quando a divisão é por binômio, é mais fácil usar Breuer-Ruffini.
Claro que tem o método da chave, mas ninguém vai ficar usando o método da chave se você consegue resolver por Brio-Ruffini, né? Que é o método da chave, ou outra maneira. Conclusão, o que é que aconteceu? Quando você dividiu x5 menos 3x ao quadrado mais 2x mais 6, dividiu por x mais 1, deu esse polinômio aqui. Observe, ali não era grau 5, aí você escreve aqui, ó, grau 4, 1x4 menos 1x3 mais 1x2, vai colocando todos, ó, mais 1x2, aí baixa para menos 4x1, menos 4x1, não precisa pôr 1, né? Aqui é mais 6, é mais 6. Observe que eu marquei ali o x5 para saber que a minha resposta vai ser isso aqui. Quando eu divido aquele por esse, quando eu divido aquele por esse x menos 1 aqui, ó, o resultado é esse daqui. Esse aqui é o quociente. E o resto é quanto? É zero. Método da chave, ó, quando você divide o 3, né? Não, o 30 pelo 2, vai dar 15 e vai sobrar zero. O 30 está no lugar daquele x5. O 2 está no lugar do x mais 1. Ó, esse daqui seria aquele dali, ó, para você entender. Dividendo, aqui é o divisor. Quociente, que seria esse daqui, ó. E o resto, ou melhor, aqui está errado, aqui é o resto. Quociente, que seria esse daqui, ó. E o resto, que seria esse aqui. É a mesma coisa do método da chave. E eu quis colocar todos aqui para vocês entenderem. Na verdade, o exercício só pediu o resto. O resto sempre fica no final dessa fila. Nós vamos fazer outras divisões que o resto não é zero. Revejam isso aqui, refaçam. Se vocês ainda não conheciam esse método de Brio-Ruffini, tentem refazer esse mesmo exercício, o mesmo, tá? Porque vocês vão com certeza precisar disso, não só nesses provões, como também na faculdade. Vamos para o número 8. De novo Brio-Ruffini? Não. Aqui, ó, é também Brio-Ruffini, se quiser dividir, mas aqui ele não pede para dividir. Ele diz assim, que a divisão desse polinômio de grau 5 por esse binômio é exata. Ele está dizendo que é exata. Quando ele diz que é exata, é porque o resto é quanto? Zero. Toda divisão que é exata, o resto é zero. Qual é o valor de m? Aí, olha, se você vai dividir por x menos 1, qual é a raiz? Primeira coisa que você faz é calcular a raiz do polinômio. Por quê? Porque toda vez que você sabe qual é a raiz, gente, você está garantindo que substituindo o resto é zero. Né? A raiz é aquele número que você vai colocar aqui no lugar do x, ó, para a resposta dar zero. Então ele não disse isso, mas você já sabe. Ele disse o quê? Que a divisão é exata. Se ele diz que é exata, ele está dizendo que o resto é zero. Se o resto é zero, você precisa só descobrir qual é o número que você vai colocar no lugar do x para o resto dar zero. Bom, é a raiz. Aí você pega x menos 1 igual a zero, x é 1. 1 é raiz, ó. Essa aqui é a minha raiz do polinômio. Se aqui é a raiz, na hora que eu trocar a letra x por 1, ó, esse polinômio aqui vai dar zero. Ó, quer ver? Observe. Eu vou trocar o x por 1. Ficou 1 elevado à quinta menos 2 vezes o 1 elevado à quarta menos o 1 mais m. Troquei tudo, só ficou faltando o valor de m. 1 elevado à quinta é 1. Esse 1 com esse menos 1 você cancela, fica só o menos 2, porque menos 2, 1 elevado à quarta é 1 vezes menos 2, menos 2. Aí ficou menos 2 mais m. Se nós queremos o valor de m, ó, o que, que a gente faz? Igual a zero. Ó, ficou menos 2 mais m é igual a zero. O m passa para lá positivo. Matei a questão. Está aqui, ó. A resposta correta é 2. Agora, por que é que eu igualei a zero? Porque isso aqui é a raiz. E com a raiz eu tenho certeza que ao substituir o meu resto é zero. Tá bom? Então tem que ficar atento nisso aqui, nesses pormenores. Divisão de polinômios, né? Ele nem cheguei a dividir. Eu já fiz o caminho inverso. Eu substituí a raiz que ele me deu. Por quê? Porque existia um termo que eu não conhecia, que era o m. E aí, na verdade, o que eu descobri é que nesse polinômio, essa letra m bem aqui, ó, é na verdade o número 2. Mas eu só consegui descobrir isso porque ele me deu uma das raízes. Só tem uma? Não. Vai ter no máximo 5. Pode ser que só tenha uma. As outras não existam, são irracionais, né? Mas
é o suficiente para mim encontrar esse m. Porque qualquer raiz que eu tiver, se tiver 5 raízes, qualquer uma das 5 eu poderia ter colocado no lugar desse x. Não precisaria ser o 1. Eu coloquei o 1 porque foi aquele que me deu. Questão 9. Na questão 9, eu estou tentando fazer rápido, gente, porque eu sei que ninguém gosta de ficar tempos, horas e horas na frente de um exercício, tá? Mas eu gostaria muito que vocês vissem isso aqui. Novamente, a questão de divisão de polinômio pelo método de Breuil-Ruffini. Lembrando que Breuil-Ruffini é indicado para quando você divide um polinômio por um binômio. Ah, professor, mas não é binômio, então não dá para usar Breuil-Ruffini. Tá? Divisão por binômio é melhor usarmos Breuil-Ruffini. Eu estou chamando aqui a atenção. Ah, mas tem outro método? Tem, mas eu não vou fazer porque ele é mais longo e o objetivo aqui é ser breve. Né? Eu estou querendo que vocês tirem boas notas. Então, ó, o quociente, ele quer o quociente e ele quer o resto. Imagine, quando você divide o número A pelo número B e você encontra o número C, o resto é esse aqui. Então, esse primeiro aqui, ó, as partes da divisão, lá no primário, dividendo, né, ó, divisor, né, o cara que aparece aqui embaixo, quociente, e o de lado de cá, resto. Ele quer o quociente e o resto. Vou até identificar de amarelo. Quem é o quociente? Ele quer esse aqui, tá vendo aqui, ó, e o resto. E o dividendo? O dividendo é o P, esse aqui. E o divisor? O divisor ele também já deu, é o x mais 2, tá? Vou usar o método de Breuil-Ruffini. Então, no método de Breuil-Ruffini, você espalha o teu polinômio que você recebeu aqui em cima, ó. Você pode colocar assim, ó. Repete o x3 aqui, porque você sabe que a resposta vai vir com o nome de x2. Repete aqui o x3, né? Aí você coloca x3, que é aqui, ó, x3 mais 2x, ó, o x2. Cadê o x2? Não tem, então é 0x2. 2x1, tá aqui, 2x1, nem precisa do 1, né? Mais 1. Agora aqui na primeira linha que a gente traçou, a gente coloca só os coeficientes. Que está na frente aqui é só para indicar o grau do polinômio, é de grau 3. Quem está aqui na frente? Não tem ninguém, é 1. Quem está aqui na frente é 0. Quem está aqui na frente é 2. Quem está aqui é 1. Aí você faz isso. Passou essa linha, você passa mais duas linhas e você divide, separando número por número. A raiz, aqui embaixo desse daqui, eu coloco a raiz. O polinômio não era x mais 2, está aqui, ó. Aqui de azul. Não estava x mais 2? Então a raiz é menos 2. Joga o 2 para lá, fica negativo. É o número que você vai colocar bem aqui, ó. Então o que é que você vai fazer? Vai pegar o primeiro número, vai descer com ele cá para baixo, onde eu estou riscando de azul, e vai multiplicar, ó. 1 multiplicado por menos 2 é menos 2. Aí você vem com ele e coloca ele aqui embaixo. Baixo do segundo já, porque o 1 você baixou. 0 mais menos 2, 0 somado com menos 2 é menos 2. Beleza. Agora você vai fazer a mesma coisa com o menos 2. Você vai pegar o menos 2, vai multiplicar lá no 2. Ó. Aí você vem com a resposta dele e coloca aqui. Quanto é menos 2 multiplicado por menos 2? Menos com menos dá mais, dá 4 positivo. Então 4 mais 2 é 6. Aí você vai multiplicar o 6 pelo 2, dá menos 12. Olha aqui o menos 12 aqui. Quanto é 1 menos 12? Sinal diferente subtrai, conserva o sinal do número maior. 1 tirando 12, menos 11. Menos 11 é o resto. O da ponta aqui já é o resto. Esse método é bacana pra caramba. Ó, já achei o resto. E o quociente? Ele não quer o quociente? O quociente é esse número aqui, ó. Não começou com x3? Então você vai colocar aqui, ó, x2, porque tem que baixar um grau. 1x2 menos 2x mais 6 é a resposta. Ó. X2 menos 2x mais 6 e o resto é 0. Tranquilo. Não tem por onde não acertar um negócio desse, né? Façam, refaçam. Eu ainda tive o cuidado aqui de colocar cada um deles. Ó, quem é o dividendo, quem é o divisor, quem é o quociente, quem é o resto. Para que você dê uma estudadinha, tá, gente? Quem não lembra ou quem não estudou ainda Breuil-Ruffini, faça. Porque vocês vão precisar disso no Enem. Eu garanto que vocês vão se dar muito bem aprendendo isso daqui, tá bom? Dúvida depois vocês podem me perguntar. 9.
Ah, 9 já foi. Eu repeti aqui o 9, ó. Eu nem vou fazer aqui. Vou pular o 9 porque o 9 já está feito ali. 10 aqui, ó. É porque teve, eu me atrapalhei e fiz aqui. Colei duas vezes a questão. Utilizando o método prático de Briot-Ruffini é o nome da técnica. A divisão do polinômio, tudo isso aqui, por esse binômio aqui, tem um quociente. Aí ele quer de novo saber o quociente. Eu até destaquei aqui quem é o quociente. Né? Essa parte aqui é o resto. Essa parte, o último número é o resto. Pode ser zero, pode não ser. Aqui é o resto. Essa parte. Então, como é que divide? Vou repetir de novo. Você escreve, primeiro eu esqueci aqui, ó. Qual é o grau do polinômio que você vai dividir? É grau 4. Então aqui você coloca x4, porque a tua resposta vai ser x3, tá vendo? Sempre um grau a menos. Aí aqui você escreve o polinômio 2x4, vou até colocar aqui, ó, para o aluno já ir pegando o jeito. Depois de 2x4 tem um x3? Tem, 4x3, então tá aqui, 4x3. Tem um x2? Tem, menos 7x2. Tem um x1? Tem não, 0x1. Não precisa pôr nenhum lá em cima. Mais 12, mais 12. Agora, na primeira linha, você só coloca os coeficientes, só o número. Número 2, tá vendo, ó? Número 2, ó, número 4, tá? Número menos 7, cuidado com o sinal, não pode esquecer. Número 0, tá? E o 12 aqui, tá? Esse 2, o primeiro, você desce com ele para cá. E aí você começa, né? Você desceu só o 2 para cá e você multiplica 1 vezes 2, dá 2. Aí a resposta você põe lá na frente. Né? Pula aquela casinha que você baixou, aqui ó, você põe o 2. Aí soma, 4 mais 2 é 6, beleza. Vou fazer com essa mesma história, então vou fazer esses dois para não encher de risco. 6 vezes 1, 6 vezes 1 é 6, aí você passa com ele lotado e coloca ele bem aqui ó. Aí menos 7 mais 6, está devendo 7 e tem 6, fica devendo 1. Agora é a vez do menos 1, menos 1 multiplicado por 1 dá menos 1, 0 com menos 1 dá menos 1. Menos 1 multiplicado por 1 dá menos 1. 12 menos 1, 11. O resto é 11. Né? Ele pediu o quê? Tem quociente. Ele não pediu o resto não, ele pediu quociente. Quociente é esse quadrado aqui todinho. Se lá começou de x4, aí você escreve 2x3, 6x2, na ordem, né? Menos 1x1, nem precisa colocar 1, né? Menos 1, menos 1. Pronto, o polinômio é até aqui, que é o polinômio, que é a resposta que ele quer aqui. Ele não pediu o resto. Se ele pedisse o resto era 11. Né? Beleza? Vamos ver os outros que está faltando aqui. Esse aqui é o 10, está repetindo. Tá? Eu vou compartilhar esse material para vocês. Depois, quem quiser, por exemplo, só essa parte escrita, eu vou pedir para a professora colocar para vocês, além do vídeo, pega essa parte escrita, para vocês baixarem, para não ficar só com o vídeo. Esse aqui é uma questão de número complexo, né? Também é um conteúdo de terceiro ano. Eu não sei com essas pandemias se vocês chegaram a ver isso aqui, tá? Número complexo é um outro conjunto, porque até no segundo ano do ensino médio a gente só trabalha com números reais. O símbolo dos reais é essa letra R assim. E número complexo é um conjunto à parte, que o símbolo é isso aqui, número complexo. Na verdade, todos os conjuntos estão contidos nos reais, e esses reais estão contidos nos complexos. Por exemplo, vocês lembram dos conjuntos numéricos? Ó, primeiro começa em naturais, depois tem os inteiros, depois tem os racionais, lembra disso? Ó, racionais. Aqui do lado tem os irracionais, que é um conjunto à parte, né? E tudo isso está dentro de um conjunto maior, ó, que é o conjunto dos números reais. Na verdade, esse conjunto ainda está dentro de um outro, que é o conjunto dos números complexos. Então, quando a gente tem conjunto de números complexos, nós temos também os reais. Até o segundo ano do médio, a gente vê só até os reais, só até aqui. E no terceiro ano, a gente apresenta para o aluno esse conjunto. Mas é bem simples o que vocês vão ver aqui. É o suficiente para vocês se saírem bem nessa prova. No conjunto dos números complexos, graficamente, a gente representa, num plano cartesiano, no eixo horizontal, os números que são reais. Por que números reais? Porque se ele é complexo, ele tem uma parte que é real, tá vendo? Ó? O real faz parte dele.
Imagina assim, um conjunto aqui, onde dentro eu coloco números reais, né? E eu faço um conjunto aqui fora, chamado de números complexos. Então, quando o cara é complexo, ele tem uma parte que é real, e a outra parte que não é real, que está aqui fora, que é o imaginário. Entendeu? Os dois estão dentro do complexo. Então, o complexo se divide em parte real e parte que não é real. A parte que não é real, a gente usa essa letrinha I minúscula para dizer que é a parte imaginária. Tá bom? Num plano, esse I fica no eixo Y. Então o eixo Y é dos imaginários e o eixo X é dos reais, tá bom? Bom, agora eu vou aumentar isso aqui. Vou ler primeiro a questão para vocês entenderem o que é que eu vou fazer com ela. Considere a região do plano complexo indicado a seguir. Cada ponto da região é a imagem de um complexo e foi objeto de uma transformação da figura pintada em vermelha nas figuras A, B e C. O que é que ele quer dizer com isso? Que ele transladou, ele mudou de posição esse triângulo vermelho, né, seguindo esse plano de número complexo. Ou seja, se eu subir com a vermelha, eu estou alterando a parte imaginária, porque eu estou subindo, ó, no eixo Y. Se eu me movimentar para a direita, eu estou navegando no eixo X, que é o eixo dos reais, tá bom? Aí ele quer que você identifique essa posição aqui, ó, C. Então você vai olhar para cá, para esse quadro C. O que foi que ele fez aqui, ó? O que foi que ele fez aqui? Para esse triângulo vermelho chegar na parte C, ele subiu e foi para a direita. Ele subiu e foi para a direita. Ou ele foi para a direita primeiro e depois subiu. O fato é que o vermelho chegou bem aqui. Então, olha o que é que vai acontecer aqui, ó. Vou aumentar aqui a imagem. Vamos tomar como base esse ponto aqui, ó. Esse ponto, ele tem um x 5 e um y 8. Então esse ponto aqui, ó, ele tem a parte real 5 e uma parte imaginária 8. A parte imaginária eu chamo de 8i, para dizer que o 8 é imaginário. Só que essa figura, ela para chegar ali, ela foi para a direita e depois subiu. Não foi? Então quando ela chegou bem aqui, ó, nesse ponto aqui, qual é a coordenada dela? Vamos ver, desse mesmo ponto azul. Ele, bom, ele está no X, o X dele agora é quanto? É 14, né? E o Y dele é o que? É 17. 17i, né? E e esse ponto aqui, ó, quando ele chegou nessa posição, que posição que ele está? Aqui. Aqui ele está no 17x, primeiro é o x sempre, e o y depois, e do 11i. E esse ponto aqui, ó, que seria esse de cá, ó. Aqui ele está no 2 e 2, e quando chegar aqui ele está no 11 para x e no 11 para y. Então aqui ele vai estar, vamos colocar bem aqui, ó, 11, 11i. Beleza, mas não é isso que ele quer saber não, ele quer saber quanto ele se movimentou. Bom, quem estava no 8, ó, quem estava no 8 e foi para o 17? Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender. Ó, vou pintar de amarelo. Quem estava aqui no 8 e agora está aqui no 17? Se movimentou quanto? Bom, ele estava no 8 e eu fui para o 17. Então 17 tira 8, eu andei 9. Então agora, ó, eu me movimentei 9. Quer ver? Olha, 3. Olha, de 8, aqui dá para ver por aqui também, ó. De 8 para 11 é 3. De 11 para 14 é mais 3. Aqui é 3, aqui é 3, aqui é 3. Então quando ele chegou aqui, ele andou 3 para 3, 3, 6, 9. Ele andou 9 para a direita. Aqui os 9. Né? E quando ele, vamos pegar, basta um ponto como referência. Quando ele estava aqui e ele subiu para lá, ele saiu para que ponto? Ele estava no, ele subiu quantos pontos? Vamos contar aqui quantos ele subiu. Ó. Ele subiu 3, tá vendo? De 8 para 11 é 3. Vamos pegar isso que está mais dividido assim. Daqui para aqui ele subiu 3, deixa eu marcar. Mas olha, quando ele chegar aqui, ele ainda não está lá em cima. Aí ele subiu mais 3, ó. Por quê? Porque aqui 11 e 3 aqui é 14, para chegar lá no 17. Então ele subiu 3, mais 3, mais 3. Então para mim chegar na altura daquele, eu tenho que subir 3, 6, 9. Então na verdade eu subi a minha coordenada aqui, desse ponto bem aqui, ó. Eu subi, eu fui 9 no eixo X e 9 no eixo Y.
Basta um deles, porque o que ele quer saber é o quanto que você se movimentou, quanto que você trasladou de um lugar para outro. Todos os pontos sofreram um translado de 9 pontos na horizontal com 9 pontos na vertical, todos eles. Ó, esse vermelho andou 3, 3, 3 e subiu 3, 3, 3 e chegou aqui. Esse azul andou 1, 2, 3 pontos, 3 vezes 3, 9, e subiu 3, 1, 2, 3. Todos eles transladaram a mesma quantidade. Então, o quanto que você se movimentou aqui foi 9 pontos para a direita, a coordenada fica só 9, porque é no eixo horizontal, é no eixo X, eixo real. E ele se movimentou 9 para cima, que é no eixo Y, que é o eixo dos imaginários, tá bom? Então é só isso. Parece que um tanto confuso, mas tomem como referência um único ponto. Para mim sair desse ponto aqui, ó, desse ponto, e chegar nesse ponto, eu precisei andar 3 para a direita e 3 para cima. Cada salto desse vale 3 unidades. Então 3 mais 3 mais 3, 9 unidades para a direita, 3 mais 3 mais 3, 9 unidades para cima. O que acontece com um desses pontos vai acontecer com todos, tá bom? Ele fala questão fácil, porque de fácil é fácil, talvez seja difícil para mim estar explicando. Né? Se você recortar uma figurinha de plástico, de papel colorido e fizer esse movimento, você vai ver que é bem tranquilo, né? Onde esse quadriculado aqui te dá as coordenadas do que você fez. Ok? Vamos para 12. Na questão 12 é também a mesma coisa, né? É questão de número complexo, né? Considera a região do plano complexo indicado na figura a seguir, né? Quem aprendeu aquele, quem passou por aquele, vai também entender que esse é a mesma coisa. Eu coloquei aqui as coordenadas na tentativa de deixar bem claro. Cada ponto da região é a imagem de um complexo, será objeto de uma transformação somado a 3i, que será representado graficamente por, né? Ó, a gente só tem que ver, gente, o que é que está acontecendo aqui, ó, porque ele não faz todas as divisões. Imagina, aqui você está no 2. Aí aqui deve ter alguma coisa. De 2 para 6. 2, 2, 4, 2, 3. Vamos ver quantas tem aqui. Quantas divisões tem aqui no meio. Vai ter 3 divisões, né? 2, 3, 4, 5, 6. Vamos colocar de 1 por 1. O que ele quer saber aqui é quanto que você se movimenta. Vamos ver aqui, vamos ver. Deixa eu ver toda a pergunta aqui para me ver se é isso mesmo. Cada ponto da região é a imagem de um complexo e será objeto de uma transformação somada a 3i, que será representado graficamente por. Ele quer que você se movimente 3i, 3 vezes no eixo imaginário, né? Então, vamos pegar como referência esse ponto aqui, ó. Né? Ele não quer que você se movimente na horizontal, mas só na vertical. Porque ele está falando que a representação, ó, vai ser de 3i. E i é uma representação do eixo vertical y. Então, ele quer que você, do jeito que está aqui, só suba. Só suba. 3 pontos. Então, você está no ponto 2 aqui, tá vendo? Ó? Aí depois tem o ponto 3, o ponto 4, o ponto 5 e aqui tem o ponto 6. Para você subir 3i, 3, ó. Então, você tem que subir para cá. É como se esse triângulo viesse para aqui e construísse o triângulo todo aqui, ó. Não sei se está dando para entender. Ó. Eu vou subir esse triângulo para cá, 1 ponto, para cá, 2 pontos, para cá, 3 pontos. Quando eu tivesse bem aqui, ó, olha o que é que acontece com o meu triângulo. Ele ia estar mais ou menos assim, ó. Subir 1 ponto. Aí você sobe com o triângulo 2 pontos. Aí você vem com o triângulo para cá, você constrói o triângulo aqui, ó. Não é onde ele quer. Aí ele fala assim, suba mais 1 ponto, porque você tem que subir 3 pontos na vertical. Aí você vem para esse ponto aqui, ó. Ó. Ó como é que ficou o meu triângulo depois que eu subi 3 pontos. Eu fiquei com esse triângulo que eu vou pintar ele de amarelo aqui para você ver. Ó. Eu tô aqui agora. Ó. Eu estava lá embaixo e subi 3 pontos sem me movimentar na horizontal, só na vertical. É subindo a imagem. Quando você sobe a imagem 3i, qual dessas figuras representa esse deslocamento? Ó. Eu coloquei até as coordenadas. Aqui era o 2, 2. Né? Aqui vai ser o 2 com 5, porque aqui é o número 5.
Pega aqui um lápis azul. Aqui é o 5, ó. Aqui é o 5, aqui é o 4, aqui é o 3, porque aqui é o 2. Quando eu cheguei nesse ponto, eu fiquei na coordenada 2, 5i. Esse aqui é o 6, é o mesmo 6, só subir 6, também 5i, porque estou na mesma linha do 5, tá vendo, ó? E esse aqui, ó, eu estou na 6, só que aqui tem mais alguns pontos para cima, né? 6, eu coloquei 6, 5i, 6, 5i. Não, não é 5, 5. O triângulo tem, aqui ele não diz qual é a altura do triângulo. Mas esse triângulo amarelo vai se assemelhar a qual desses, né? Quando eu subo 3 unidades, qual que mais se parece com o triângulo que eu tenho? Ó, será que é a letra A? Não é não, porque a letra A transladou só na horizontal, ó, ficou na mesma altura, não é a A não. Será que é a B? Não, porque o triângulo estava aqui e aqui ele se deslocou para a direita. Aqui ele não se deslocou, ele só subiu. Será que é o C? Não, ele estava aqui e aqui ficou um triângulo até maior. E esse que só subiu? Essa aqui é a resposta que me interessa. Ó. Então essa é a alternativa que eu tenho que marcar aqui. Ó. Quando eu subo, quando eu subo algumas unidades no eixo Y, a minha figura, que é aquela amarelinha, ó, ficou mais parecida com essa daqui. Então essa daqui é a resposta correta, tá? Essa resposta bem aqui, ó, é a resposta correta. Essa aqui é qual? Número 12. Tem mais 3 questõezinhas. Agora essa aqui é uma questão de razão e proporção, né? Se eu ler a questão, vocês vão ver que é bem fácil, bem tranquila. Ela diz assim: a relação entre a pressão e temperatura de um gás, quando é mantido em um recipiente de volume constante e função linear, é uma função linear definida por isso aqui, né? Ou seja, a razão entre a pressão e a temperatura é constante. E essa é a informação mais importante que tem. Dizer que é constante significa que a variação é diretamente proporcional. Aí você pode fazer uma regrinha de 3. A tabela seguinte mostra um determinado gás, a evolução da pressão em relação à temperatura. Então aqui eu montei aqui as proporções. O 300 está para o 60, assim como o 400 está para o 80, assim como o 700 vai estar para quem? Não sei, vou descobrir. E daí, sabendo que a variação é constante, é diretamente proporcional, eu posso usar a propriedade fundamental das proporções, né? Que é produto dos meios igual aos extremos. Ó. A 400 dividido por 80, eu posso escrever assim, ó, 400 dividido por 80, que é igual a 700 dividido por quanto? Por x. Observe que esses dois estão no meio. Observe que esses dois estão na extremidade. Então, essa aqui é a chamada propriedade fundamental das proporções. O produto daqui dos meios, ó, é igual ao produto dos extremos. Eu posso fazer essa conta assim, ó, sempre que disser que o volume é constante, porque são diretamente proporcionais. Aí eu multipliquei 80 vezes 700, dá esse número. 400 vezes x dá esse número. Montei minha equação e achei um x igual a 140, que é a resposta correta. Beleza? Tranquilo? Então a gente lê o problema para sacar qual é a essência, o que é que ele quer. Eu li tudo isso, não anotei nada, porque só me interessava uma informação, saber como é que esses números estão. Eles estão variando de forma diretamente proporcional, daí eu posso usar essa propriedade aqui, ó, chamada propriedade fundamental das proporções, quando as grandezas variam na mesma intensidade. As duas sobem, as duas diminuem e por aí afora. Vamos para número 14, para finalizar logo. Aqui é outra também que nós já fizemos um semelhante, é bem tranquilo, né? Essas duas aqui. Ele diz que o triângulo representado da figura, ele já deu a área, olha o tamanho da área aqui, 35. E ele pede a área do quadrado sombreado, né? Então, só preciso da equação, né? Eu preciso saber qual é a minha equação. Aí eu fui calculando separadamente, ó. Daqui para aqui é 3, beleza. Daqui para aqui é x, a área é 3x. Daqui para aqui é 3, daqui para aqui é 5, tá vendo aqui embaixo? Aqui também vai ser 5. Aí vai ficar 3 vezes 5 é 15. Daqui para aqui é x, que eu estou vendo aqui do lado. Daqui para aqui é 5, a área é 5x. E aqui é um quadradinho, x vezes x, x ao quadrado.
Eu posso juntar tudo esses azulzinho aqui, esses de cá, ó. Eu somei esses em branco. O 3x com o 15 com o 5x dá 3x com mais 5x dá 8x, 8x mais 15 é a primeira equação. A segunda equação, eu juntei essa primeira com essa que está aqui, com x ao quadrado. Eu peguei x ao quadrado daqui, para juntar tudo, porque ele quer saber o valor do x, né? E o x é a raiz da equação. Aí eu peguei esse x ao quadrado, que é do azulzinho, ó. Eu poderia ter somado antes, mas deixei por último. Aí eu não sabia ainda como eu ia resolver, daí eu fui fazendo, né? Aí juntei com 8x mais 15x, que é igual a 35, porque ele disse que a área é 35. Juntei todo mundo, ficou numa equaçãozinha do segundo grau completa, bonitinha. Usei Girardi. Eu adoro usar essa relação, porque ela é bem prática. Então quem trabalha comigo usa muito essa relação de Girardi. Fiz a minha caixinha, dividi a minha caixinha. O termo B, que é 8, eu trouxe para cá, sempre trocando o sinal. Quem é mais vem para cá menos e vice-versa. E aqui multipliquei o meu A pelo meu C, né, fazendo o jogo de sinal. Mais com menos é menos, menos 20. Eu vou multiplicar e vai dar 20. Depois eu vou somar e vai dar 8. Quando eu multiplico para dar 20, ó, 20 vezes 1. Só que somando não dá 8. Isso aqui não. Isso aqui não serve. Aí agora eu vou tentar com o 2. 20 dividido por 2 é o 10. 10 vezes 2 é 20. Quando eu somo dá 8? Não, mas quando eu subtraio dá. Somando ou subtraindo tem que dar esse de baixo. Aí coloquei o 10 e o 2. Esse sinalzinho de menos obrigatoriamente para o número maior. Tá aqui. Como eu quero subtrair, a regra da soma diz que só subtrai se os sinais forem diferentes. Como em cima era menos, tive que colocar um mais aqui. Aí ficou menos 10 mais 2. Estou devendo 10 e tenho 2. Estou devendo 8. Jogo de sinais. Menos e mais, sinais diferentes dá menos. 2 vezes 10, 20. Fechou o pacote. Deu certo em cima, deu certo embaixo. Eu pego essa raiz e divido por A. Quando A vale 1, como é o caso desse, ó, nem precisa fazer a continha, porque não vai mudar nada. Então, ficou menos 10 e 2 as raízes. Aí, bom, achei as raízes, mas ele quer a área do quadrado. Aí eu peguei uma das raízes e multipliquei e deu 100. Aí eu procurei aqui, eita, aqui não tem 100. Então, vou tentar a outra raiz. Uma raiz é menos 10, a outra raiz é 2, deu 4. É claro, gente, que esse aqui jamais poderia dar. Por quê? Porque x aqui é um comprimento. Quando eu encontrei um comprimento negativo, automaticamente eu rejeito essa proposta. Por ser comprimento, jamais poderia ser negativo. Não tem comprimento negativo. Então, automaticamente é esse. Mas eu quis continuar para mostrar para vocês as possibilidades que a gente poderia ter. Mesmo que o aluno não soubesse disso, ele jamais iria acertar, porque aqui não ia ter. A não ser que o cara que montou o esquema quisesse fazer uma pegadinha, colocar o 100 aqui. Mas claro que não poderia ser o 100, porque o 100 é negativo e não tem comprimento negativo. Comprimento é uma grandeza vetorial. Modular, módulo, né? É distância. Número 15. Número 15, considere a dízima. Aqui também é super fácil. Ele colocou médio, mas não tem por que ser médio. Ele te dá uma dízima, né? Nós já sabemos o que é dízima. Dízima é uma repetição em forma de período. Repetiu periodicamente é uma dízima. Uma dízima periódica. Mesmo que não forme período, é uma dízima. Mas a dízima periódica ela tem uma particularidade. Ela pode voltar para a forma de fração, coisa que a dízima não periódica não permite. Então ele pergunta, ele te dá esse número. Aqui, ó, a pergunta dele. Esse número na reta numérica, onde é que ele vai estar? Esse número 0,99999. Aí o aluno fala assim, está antes do 1. Engano seu. Por quê? Porque aqui é uma reta, chamada de reta real. Ó. Marquei o 0, para a direita é positivo, para a esquerda é negativo, beleza. E eu quero transformar isso aqui num número, numa fração, para mim poder saber se de fato é o que eu estou pensando, que está antes do 1. Então, para poder acontecer isso, basta você identificar o período, que é aquele número que repete, está repetindo o 9. Né? Então 9 é o período. Tá repetindo 99, tá não. A gente vai olhando de um por um, ó. 9, se depois tiver um 9 o 9 é o 9 que está repetindo. Agora se fosse 92, 92, 92, aí era o 92 que repetia. Então você coloca o número que está repetindo em cima e embaixo. Essa aqui é uma formulinha. Não cabe agora a gente explicar por quê. Embaixo sempre divide por 9. Bom, ou seja, você vai dividir isso aqui
pela quantidade de elementos que tem no período. O período não só tem um número, não é só o 9, então você divide por 9. Se fosse o período fosse 92, eu dividiria por 99. Entendeu? Quantos elementos eu tiver no período, eu faço a divisão aqui. Como o período é formado só por um número, eu divido só pelo 9. 9 dividido por 9 dá 1. Então, se você tem esse número aqui em forma de dízima periódica e quer saber qual foi a fração que deu origem, é o 9 sobre 9. É claro que quando você divide 9 por 9 dá 1. Mas na verdade esse número é infinito e periódico, então ele vai dar um número muito próximo de 1. Então, para representar na reta, a gente marca o número 1. Por quê? Porque é o resultado da transformação dessa dízima periódica em número racional, em número fracionário. Aí você marca aqui, vai dar sobre o número 1. A resposta correta é essa. Aí ele ainda coloca a direita, a esquerda, para aquele aluno que não lembrou de transformar isso, né, numa fração e descobrir qual foi o número que deu origem a isso aqui. Tá legal? Então, gente, é isso aí que eu tinha que passar para vocês. Quero agradecer e me colocar à disposição. Já me estendi muito. Espero que vocês tenham paciência para ver isso aí. E qualquer dúvida é só entrar em contato, tá? Tchau, até a próxima. Obrigado. Outra coisa, não vou editar. Então, os erros que aparecerem, me chamem a atenção que a gente discute, tá legal? Tchau, tchau. Até mais.